Olá, a paz do Senhor, bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Vamos hoje para mais uma leitura da Bíblia Sagrada, hoje, segunda carta de Paulo a Timóteo, e vamos aí para essa reta final da nossa leitura bíblica em 100 dias. Querido Senhor, obrigado pela oportunidade que o Senhor tem dado a nós de juntos estarmos aqui meditando na tua santa palavra. Fala aos nossos corações, fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 2 Timóteo capítulo 1 diz: Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, que fui mandado para anunciar a promessa da vida que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus. Escrevo a você, Timóteo, meu querido filho na fé, que a graça, a misericórdia e a paz de Deus, o Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Todas as vezes que me lembro de você nas minhas orações, de dia, de noite, agradeço a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como também os meus antepassados serviram. Lembro das suas lágrimas e quero muito ver você outra vez para que eu possa ficar cheio de alegria. Lembro da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó Lloyd e Eunice, a sua mãe, tinham. E também, e tenho certeza de que é a mesma fé que você tem. Por isso, quero que você lembre de conservar vivo o dom de Deus que você recebeu quando coloquei as mãos sobre você, pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito que nos enche de poder e amor e nos torna prudentes. Portanto, não se envergonhe de dar o seu testemunho a favor do nosso Senhor, nem se envergonhe de mim que estou na cadeia, porque sou servo dele. Pelo contrário, com a força que vem de Deus, esteja pronto para sofrer comigo por amor do Evangelho. Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo, não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o plano e por causa da sua graça. Ele nos deu essa graça por meio de Cristo Jesus antes da criação do mundo, mas agora ela foi revelada para nós por meio do glorioso aparecimento de Cristo Jesus, nosso Salvador. Ele acabou com o poder da morte por meio do Evangelho, revelou a vida que dura para sempre. Deus me escolheu como apóstolo, mestre, para anunciar o Evangelho. É por isso que sofro essas coisas, mas eu ainda tenho muita confiança, pois sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar até aquele dia aquilo que Ele me confiou. Tome como modelo os ensinamentos verdadeiros que eu lhe dei e fique firme na fé e no amor que temos para estarmos unidos com Cristo Jesus por meio do poder do Espírito Santo que vive em nós. Guarda esse precioso tesouro que foi entregue a você. Você já sabe que temos os irmãos da província da Ásia, inclusive Fígelo e Hermógenes, me abandonaram. Que o Senhor seja bondoso com a família de Onesíforo, pois muitas vezes ele me animou e não tenho vergonha de mim por não ter de mim por eu estar na cadeia. Pelo contrário, logo que chegou a Roma, ele me procurou até me encontrar, que o Senhor dê a ele a certeza de que naquele dia ele receberá a sua misericórdia. Você sabe melhor do que eu o quanto ele me ajudou em Éfeso. 2 Timóteo capítulo 2. E você, meu filho, seja forte por meio da graça que é nossa por estarmos unidos com Cristo Jesus. Tome os ensinamentos que você me ouviu dar na presença de muitas testemunhas
e entregue-os aos cuidados de homens de confiança que sejam capazes de ensinar outros como fiel soldado de Cristo Jesus. Tome parte no meu sofrimento, pois o soldado, quando está servindo, quer agradar o seu comandante, e por isso não me envergonho dos negócios da vida civil. O atleta que toma parte de uma corrida não recebe o prêmio se não obedecer às regras da competição. O E o lavrador de uma batalha, e o lavrador de uma que trabalha no pesado deve ser o primeiro a receber a sua parte da colheita. Pense no que estou dizendo, pois o Senhor fará com que você compreenda todas as coisas. Lembre que Jesus Cristo, que foi ressuscitado e que era descendente de Davi, de acordo com o evangelho que eu anuncio, e é por causa disso que eu sofro até estou acorrentado como se fosse um criminoso, mas a mensagem de Deus não está presa, e por isso eu suporto tudo com paciência por amor do povo escolhido de Deus. Faço isso para que eles possam ganhar a salvação que está em Cristo Jesus e traz a glória eterna. Este ensinamento é verdadeiro. Se já morremos com Cristo, também viveremos com Ele. Se continuarmos a suportar o sofrimento com paciência, também reinaremos com Cristo. Se nós o negarmos, Ele também nos negará. Se nós formos fiéis, Cristo continua sendo fiel, pois Ele não pode ser falso para si mesmo. Recomende essas coisas aos que você dirige e ordene severamente na presença de Deus que não briguem por causa da palavra. Brigar não é bom, pois somente prejudica os que estão presentes. Faça tudo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho, mas ensina corretamente a verdade do Evangelho. Evite os falatórios contrários aos ensinamentos cristãos, pois eles fazem com que as pessoas se afastem de Deus. As coisas que os falsos mestres ensinam e trabalham como gangrena. Dois desses mestres são Himeneu e Fileto, os quais abandonaram o caminho da verdade. Eles afirmam que a nossa ressurreição já aconteceu e assim estão atrapalhando a fé cristã de alguns, mas o firme alicerce que Deus colocou não pode ser abalado. E sobre esse alicerce estão escritas estas palavras: o Senhor conhece as pessoas que são deles, e também toda pessoa que diz que pertence ao Senhor precisa abandonar o pecado. Numa casa grande não existe somente vasilhas de ouro ou de prata, mas também de madeira e de barro. Algumas são para ocasiões especiais, outras para os dias. E quem se purificar de todos esses erros de que tenho falado será usado para fins especiais, porque é dedicado e útil ao seu mestre e está pronto para fazer o que é bom. E você, Timóteo, fuja das paixões da mocidade, procure viver uma vida correta, com fé, amor e paz, junto com os que, com o coração puro, pedem a ajuda do Senhor. Fique longe de discussões tolas e sem valor, pois você sabe que elas acabam em brigas. O servo do Senhor não deve andar brigando, mas deve tratar todos com educação. Deve ser um mestre bom e paciente que corrige com delicadeza aqueles que são contra ele, pois pode ser que Deus dê a ele a oportunidade de se arrepender e de virem a conhecer a verdade, e assim voltarão ao seu perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo, pois os prendeu para fazerem o que ele quer. 2 Timóteo capítulo 3. Lembre disso, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos pais e não terão respeito pela religião.
não terão amor pelos outros, serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem, serão traidores, atrevidos, cheios de orgulho, amarão mais os prazeres do que a Deus, parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Alguns deles entram nas casas e conseguem dominar mulheres fracas que estão cheias de pecados e são levadas por todos os tipos de desejo. São mulheres que estão sempre tentando aprender, mas nunca chegam a conhecer a verdade. Assim como Janes e Jambres foram contra Moisés, assim também esses homens são contra a verdade. Eles perdem juízo, fracassam na fé, mas não irão longe, pois todos verão como eles são tolos. Foi isso que aconteceu com Janes e Jambres. Mas você tem seguido os meus ensinamentos, a minha maneira de agir, o propósito que tenho na minha vida, e tem seguido também a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições, os meus sofrimentos. Você sabe tudo o que aconteceu nas cidades de Antioquia, Icônio e Listra, que terríveis perseguições eu sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Todos os que querem viver a vida cristã unidos com Cristo serão perseguidos, porém as pessoas más e fingidas irão de mal a pior, enganando e sendo enganadas. Quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu e em que creu de todo o coração. Você sabe que foram os seus mestres na fé em Cristo, na fé cristã. Desde menino você conhece as sagradas escrituras, as quais lhes podem dar sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo, pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas, ensinar de maneira certa de viver. É por isso que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. 2 Timóteo capítulo 4. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que julga todos os seres humanos, tanto os que estiverem vivos como os que estiverem mortos, eu ordeno a você que com a firmeza e o seguinte, por causa da vinda de Cristo, do seu reino, pregue a mensagem que ensina e anuncia, que insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure conhecer, repreenda, procure convencer, repreenda, anime, ensine com toda paciência, pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos e arranjarão para a si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção às lendas, mas você seja moderado em todas as situações, porque suporte o sofrimento, faça o trabalho de um pregador do Evangelho e cumpra bem o seu dever de servo de Deus. Quanto a mim, a hora já chegou de eu ser sacrificado e já é tempo de deixar esta vida. Fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim, conservei a fé e agora está me esperando o prêmio da vitória, que é dado para quem vive uma vida correta, o prêmio que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que esperam com amor a sua vinda. Venha me ver logo que puder, pois Damas se apaixonou por este mundo e me abandonou e foi para a cidade de Tessalônica. Crescente foi para a província da Galácia e Tito para a região da Dalmácia. Somente Lucas está aqui comigo. Procure Marcos e traga com você, porque ele pode me ajudar no trabalho. Eu mandei Tíquico para a cidade de Éfeso. Quando você vier, traga a minha capa que deixei na cidade de Troade.
na capa de Carpo. Traga os livros também, principalmente os de couro. Alexandre o ferreiro me prejudicou muito. O Senhor lhe dará sua recompensa de acordo com o que ele fez. Tome cuidado com ele, pois combateu com muita violência a nossa mensagem. Na primeira vez que fiz a minha defesa diante das autoridades, ninguém ficou comigo, todos me abandonaram. Espero que Deus não ponha isso na conta deles, mas o Senhor ficou comigo e me deu força para que eu pudesse anunciar a mensagem completa a todos os não-judeus e me livrou de ser condenado à morte. O Senhor me livrou de todo o mal e me levará em segurança para o seu reino celestial. A ele seja dada a glória para todos sempre. Amém. Saudações a Priscila, ao seu marido Áquila e também à família de Onesífero. Erasto ficou na cidade de Corinto e eu deixei Trófimo na cidade de Mileto, porque ele estava doente. Faça o possível para vir antes do inverno. Os irmãos Eubulo, Pudente, Lino e irmã Cláudia e todos os outros irmãos mandaram saudações. Timóteo, que o Senhor esteja com o seu espírito, que a graça de Deus esteja com vocês. Tito, capítulo 1. Eu, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo essa carta. Eu fui escolhido e mandado para ajudar a tornar mais forte na fé que o povo de Deus tem, para fazer com que eles conheçam a verdade ensinada pela nossa religião, que se baseia na esperança de recebermos a vida eterna. Deus, que não mente, nos prometeu essa vida antes da criação do mundo e no tempo certo ele revelou a sua mensagem. Essa mensagem foi entregue a mim, eu anunciei por ordem de Deus, nosso Salvador. Escreva a você, Tito, meu verdadeiro filho na fé. Esta fé que é sua e minha, que a graça e a paz de Deus, o Pai, e de Cristo, o nosso Salvador, estejam com você. Eu deixei na ilha de Creta para que você pudesse ir em ordem pusesse em ordem o que ainda faltava dizer para nomear em cada cidade os presbíteros das igrejas. Lembre das minhas ordens. O presbítero deve ser um homem que ninguém possa culpar de nada. Deve ter somente uma esposa. Seus filhos devem ser cristãos e não ter fama de maus e desobedientes, pois aqueles que têm a responsabilidade do trabalho de Deus, como o bispo, deve ser um homem que não possa ser culpado de nada. Não deve ser orgulhoso, nem ter mau gênio, não deve ser chegado ao vinho, nem violento, nem ganancioso. Deve estar disposto a hospedar pessoas na sua casa, deve amar o bem, deve ser prudente, justo, dedicado a Deus e disciplinado. Deve se manter firme na mensagem que merece confiança e que está de acordo com a doutrina. Assim, ele poderá animar os outros com um verdadeiro ensinamento e também mostrar o erro dos que são contra esse ensinamento, pois existem muitos, principalmente os que vieram do judaísmo, que são revoltados e enganam uns aos outros com as tolices. É preciso fazer com que eles parem de falar, pois estão atrapalhando as famílias inteiras por ensinarem o que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Foi justamente um deles, um profeta da ilha de Creta, que disse: os cretenses só dizem mentiras, são como animais selvagens, são os preguiçosos que só pensam em comida. E ele tinha razão quando disse isso, portanto você tem de repreender duramente esse falso mestre, para que sejam sadios na fé e parem de dar atenção às histórias inventadas por judeus e ensinamentos humanos que vêm de pessoas que rejeitam a verdade.
Tudo é puro para os que são puros, mas nada é puro para os que são impuros e descrentes, pois a mente e a consciência deles estão sujas. Eles dizem que conhecem a Deus, mas o que eles fazem mostra que isso não é verdade. Estão cheios de ódio, são rebeldes e são capazes não são capazes de fazer nenhuma coisa boa. Tito capítulo 2. Mas você, Tito, ensine o que está de acordo com a doutrina verdadeira, ensine aos mais velhos a serem moderados, sérios, prudentes, firmes na fé, no amor, na perseverança. Aconselho também as mulheres mais idosas a viverem como deve viver as mulheres dedicadas a Deus, que elas não sejam caluniadoras, nem muito chegadas a vinho, que elas ensinem o que é bom para as mulheres mais jovens, aprendam a amar o marido e os filhos, a serem prudentes, puras, boas donas de casas, obedientes ao marido, a fim de que ninguém fale mal da mensagem de Deus. Aconselhe também que os homens mais jovens sejam prudentes. Você mesmo deve ser em tudo um exemplo de boa conduta. Seja sincero e sério quando estiver ensinando. Use palavras certas para que ninguém possa criticá-lo e para que os inimigos fiquem envergonhados por não terem nada de mal a dizer a nosso respeito. Que os escravos obedeçam seus donos e agradeçam em tudo, que não sejam respondões, nem roubem os seus donos. Pelo contrário, que eles mostrem que são sempre bons e fiéis em tudo o que fazem. Desse modo, por causa das coisas que eles fizeram, todos falarão bem da doutrina a respeito de Deus, nosso Salvador, pois Deus revelou a sua graça para dar a salvação a todos. Essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas e a vivermos neste mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus, enquanto ficarmos esperando o dia feliz em que apareça a glória do glorioso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Foi ele quem se deu a si mesmo por nós, a fim de nos livrar de toda maldade e nos purificar, fazendo de nós um povo que pertence somente a ele e que se dedica a fazer o bem. Ensine essas coisas e use toda a sua autoridade para animar e também para repreender os seus ouvintes, e ninguém despreze você. Tito capítulo 3. Recomende aos irmãos que respeitem as ordens dos que governam, das autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos para fazer tudo o que é bom. Aconselhe que não falem mal de ninguém, mas que sejam calmos e pacíficos e tratem todos com educação, pois antigamente nós mesmos não tínhamos juízo e éramos rebeldes e maus. Éramos escravos das paixões, dos prazeres e todo tipo, e pensávamos e passávamos a nossa vida no meio da malícia, da inveja. Os outros tinham ódio de nós e nós tínhamos ódios deles. Porém, quando Deus, o nosso Salvador, mostrou a sua bondade e no seu amor por todos, ele nos salvou, porque teve compaixão de nós. E não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa, ele nos salvou por meio do Espírito Santo, que nos lavou, fazendo com que nascêssemos de novo e dando-nos uma nova vida. Deus derramou com generosidade, seu Espírito Santo sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, e fez isso para que, pela sua graça, nós sejamos aceitos por Deus e recebemos a vida eterna que esperamos. Esse ensinamento é verdadeiro. Quero que você, Tito, insista nesse assunto para os que creem em Deus se insistirem em usar o seu tempo fazendo o bem. Isso é bom, útil para todos, mas evite discussões tolas e longas, listas de nomes de antepassados e brigas com debates a respeito da lei dos judeus. Essas coisas são inúteis, sem valor. Se uma pessoa causar discussão entre os irmãos da fé, aconselho que essa pessoa uma ou duas vezes, mas depois disso não tenha nada mais ver com ela, pois você sabe que uma pessoa como esta abandonou completamente o Evangelho e os seus pecados provam que ela está errada. Quando eu lhe mandar, o irmão
Artemas e o irmão Tíquico façam o possível para ir se encontrar comigo na cidade de Nicópolis, pois resolvi passar o inverno lá. Ajude o advogado Zenas também e também Apolo, tudo o que você puder fazer, a fim de que eles tenham o que precisarem para a viagem, que a nossa gente aprenda a usar o tempo fazendo o bem e ajudando os outros em casos de necessidade, para que assim tenham a vida da nossa gente seja útil. Todos os que estão comigo mandam saudações a você. Dê saudações a nossos amigos na fé. Que a graça de Deus esteja com todos vocês. Filemão. Filemão, eu, Paulo, prisioneiro por causa de Cristo Jesus, junto com o irmão Timóteo, escrevo a você, Filemão, nosso amigo e companheiro de trabalho, e à igreja que reúne em sua casa. Esta carta vai também para nossa irmã Áfia e para Arquipo, nosso companheiro de lutas. Que a graça e a paz de Deus, nosso Senhor, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Meu caro Filemão, sempre que eu oro, lembro de você e agradeço ao meu Deus, porque tenho ouvido falar do seu amor para com todo o povo de Deus e da fé que você tem no Senhor Jesus Cristo. Peço a você que na fé que une você e nós, faça com que compreenda mais profundamente todas as bênçãos que temos recebido da nossa vida por estarmos unidos com Cristo. Meu caro irmão, o seu amor tem me dado grande alegria e muita coragem, pois você tem animado o coração de todo o povo de Deus. Por isso, como seu irmão em Cristo, eu sei que tenho o direito de exigir o que você deve fazer, mas por amor que tenho por você, me obriga a lhe fazer apenas um pedido, e faço isso, embora eu seja Paulo e representante de Cristo Jesus, e agora também prisioneiro por causa dele. Portanto, eu lhe faço um pedido em favor de Onésimo, que é meu filho, por estarmos unidos com Cristo, pois enquanto eu estava na cadeia, tornei o pai espiritual dele. Antes ele era inútil para você e agora é útil para você e para mim. Eu estou mandando Onésimo de volta para você e com ele vai o meu coração. Gostaria de obrigá-lo a ficar aqui comigo enquanto estou nesta cadeia por causa do Evangelho, a fim de que ele me ajudasse em lugar de você. Porém, não vou fazer nada sem aprovação de você, para que o favor que eu lhe estou pedindo não seja feito por obrigação, mas por sua livre vontade. Pode ser que Onésimo tenha sido afastado de você por algum tempo, a fim de que você ponha de volta para sempre, pois agora ele não é mais um escravo, porém muito mais do que isso, é um querido irmão em Cristo. De fato, para mim ele é muito querido, e para você agora é mais querido ainda, não só como escravo, mas também como irmão no Senhor. Por isso, se você me considera seu companheiro de trabalho, receba Onésimo de volta como se estivesse recebendo a mim mesmo. Se ele deu algum prejuízo a você ou lhe deve alguma coisa, ponha isso na minha conta. Aqui, com a minha própria mão, escrevo isto. Eu, Paulo, pagarei tudo. É claro que não preciso fazer com que lembre de que me deve a sua própria vida. Portanto, meu irmão, me faça esse favor por causa do Senhor. Anime o meu coração com o irmão em Cristo. Ao escrever isso, estou certo de que você vai fazer o que estou lhe pedindo, e sei até que você fará ainda mais. Peço também que prepare um quarto para mim, pois espero que Deus me responda às orações de todos vocês e me deixe ir outra vez até aí. Epáfras, o irmão que está na cadeia comigo por causa de Cristo Jesus, envia saudações a você, e Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus companheiros de trabalho, também enviam saudações. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Amém. Glória a Jesus pela leitura de hoje. Que o Senhor Jesus continue te abençoando de maneira
rica e especial.